seu dízimo, a sua oferta, com o coração alegre, declarando que mais e mais fará o Senhor por você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, rede de jovens. Tudo bem com vocês? Tem alguém aí, gente? Tudo bem com vocês? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta que eu sempre faço quando eu vou compartilhar algo. Alguém sabe qual é essa pergunta? Não? Alguém sabe? Fala aí. Não sabe? Ou não quer falar? Vocês estão felizes? Amém. Inclusive o Rafa perguntou isso, né, Rafa? Vocês estão felizes, galera? Aleluia. Então acorda, gente. Acorda. Rede de jovens, galera cheia de Deus, cheia do poder, do fogo, da unção. Os céus estão abertos. Jesus veio aqui para se encontrar com cada um de nós. Quero que você fique de pé. Quero fazer uma oração aqui antes de começarmos aqui. Esse momento já tem sido tão especial desde o início, não só dessa rede de jovens, mas de todas as redes de jovens, todos os sábados. Tem sido um tempo muito especial estar aqui, olhar um para o outro, ver os nossos irmãos, ver os nossos amigos. Isso realmente é muito bom. Para você é também? Para mim é muito bom. Isso tem um significado muito grande e algo que mexe muito comigo. Ver os meus irmãos, ver a minha família em Cristo, ver a minha família em Jesus. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje não tem muito a ver com isso. Mas antes eu quero fazer uma oração com todos vocês. Eu queria que vocês fechassem os seus olhos, se possível. Queria que você não se dispersasse. Daqui de cima eu estou ouvindo muitas conversas paralelas, pessoas conversando. E eu queria que nós nos posicionássemos. Nós tivéssemos aí uma posição de temor a Deus. Porque ninguém aqui precisa temer ao homem, mas nós precisamos temer ao Filho do homem. Nós precisamos temer ao Filho de Deus, ao Jesus que sempre veio aqui por mim e por você. Precisamos nos posicionar com temor diante de um Deus que deu o seu único Filho para morrer no meu e no seu lugar. E eu queria que você entrasse dessa forma na presença de Deus, que você esquecesse quem está do seu lado por um instante, que você se conectasse a Deus e aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Senhor Jesus, eu quero aqui junto com os meus irmãos fazer a Deus uma oração, mais uma vez, Senhor Deus, dizendo: seja bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, nós contamos que o Senhor venha e que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque as nossas vidas, toque o nosso coração, que o Senhor, ó Deus, mexa com as nossas estruturas, que o Senhor, ó Deus, nessa noite venha nos trazer uma visão correta daquilo que o Senhor tem para nós e daquilo que o Senhor quer para nós e que o Senhor espera de nós. Nessa noite eu peço que o Senhor tome controle das nossas vidas, tome totalmente o controle desse culto, tome, Senhor Deus, o controle de tudo aquilo que eu vou falar aqui com os meus irmãos, para que, ó Deus, as coisas aconteçam conforme a Tua boa e perfeita vontade nessa noite. Não há nada, Senhor Deus, eu quero repetir isso, não há nada que eu possa fazer para transformar o coração de pessoas, como o Rodrigo, como o Guigo, mas o Senhor pode todas as coisas, porque é o Senhor que nos convence do nosso erro, do pecado, da falha. Que o Senhor nos corrija essa noite, que o Senhor venha sobre nós e a Tua santa e poderosa palavra possa mexer conosco e ela possa nos transformar de tal forma que vamos sair daqui diferente de como chegamos. Em nome de Jesus nós oramos e aqui entregamos ao Senhor tudo, todo o tempo, a cada segundo aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém.
Amém. Pode se sentar. Eu fiz essa oração porque eu acho tão importante nós termos esse posicionamento, nós nos posicionarmos com santidade, com reverência e honra a Deus. Vocês acham que Ele merece? Vocês acham que o Senhor merece a sua atenção nessa noite? Então dê isso a Ele, dê isso a Ele, amém? Deus certamente quer falar conosco. Eu quero falar aqui, o título dessa palavra é Chamados para Servir. Eu quero falar sobre esse tema. É algo que eu falo muito, talvez alguns devem estar pensando, de novo, Gui, você vai falar sobre isso? Sim, de novo eu vou falar sobre isso. Porque é algo que mexe muito comigo. É algo que estremece meu coração. Porque eu sirvo demais? Não. Porque eu preciso servir muito mais. Porque eu preciso fazer muito mais para Deus. E sendo bem sincero, quando eu olho para a minha vida e para aquilo que eu faço, isso é algo pessoal e particular. Quando eu olho para mim, eu percebo que eu faço muito pouco. Eu percebo que eu poderia fazer muito mais. E nessa noite, eu quero que Deus continue falando ao meu coração, para que eu possa fazer cada vez mais, para Ele, para o reino dEle, para a igreja, para a sociedade e para quem estiver à minha volta. E lutar para isso, até o meu último suspiro. Eu não sei como o Senhor vai me levar, mas se eu tiver o privilégio de servir alguém no último instante da minha vida, eu vou para o céu muito feliz. Eu quero falar um pouco sobre servir, o que significa isso? De uma forma bem clara, significa auxiliar, ajudar, oferecer, ser útil, importar-se, fazer algo por alguém, por uma instituição ou por algo maior. Então, falar de servir é um pouco isso. Para entender, uma das definições que eu gosto muito é ser útil. Ser útil. Eu já contei provavelmente isso, mas quando começou o projeto dos voluntários, um garoto chegou em mim e falou: cara, eu estou tanto tempo na igreja, e eu estou tão feliz por poder ter sido um voluntário, de ter me sentido útil. E ele falou isso em lágrimas. E isso mexeu muito comigo. Muito comigo. Um garoto que há tanto tempo estava na igreja e ele não sabia que poderia ser útil. E é tão tremendo isso, é tão importante isso. Deus quer tanto que nós sejamos úteis na casa dEle, no reino dEle, para o reino dEle. Amém? Você já serviu alguém? Pensa aí, tenta lembrar. Você já serviu alguém, já se sentiu útil ajudando alguma pessoa? Participando de alguma coisa? Já aconteceu com vocês? Alguém aqui já teve a oportunidade de servir alguém? Seja aqui, seja no seu trabalho, seja na rua, o seu vizinho. Poucas pessoas, estou vendo que poucas pessoas serviram alguém. E isso é bom, porque Deus quer chamar a nossa atenção. Deus quer nos chamar para servir ainda mais. Deus quer mostrar para nós que nós podemos servir. Servir a Ele, servir as pessoas, servir a nossa família, servir os nossos amigos, servir causas importantes. Deus quer isso, Ele espera isso de nós. Não seria esse o momento, mas eu conversei com uma garota, um pouco antes de eu subir, e eu perguntei para ela assim, primeiro eu falei: você está em todas, hein? E depois eu falei para ela assim: o que significa servir para você? É bom? E ela colocou algumas considerações, e eu falei: isso fez alguma diferença na sua vida? E ela continuou falando, e eu só não vou dar o nome dessa garota, porque eu não pedi permissão para ela, mas ela está nos ouvindo, inclusive eu já vi ela agora, e eu quero dar a oportunidade,
e colocando um pouco de pressão, eu gostaria muito que ela subisse aqui, de livre e espontânea vontade ou pressão, para contar um pouco para vocês sobre o que é servir para ela. Então, se você está me ouvindo, você puder subir, vir aqui, pegar o microfone de repente, sem pressão. Vocês acham que eu estou pressionando alguém, gente? Não, né? Tá vindo aí uma menina jovem Vox Day, solteira, de Deus, bonita, mulher de oração e serve em tudo, gente, em tudo. Então se apresenta e fala para nós um pouco daquilo que você me falou. O microfone dela, por favor, aqui. Tá ligado aí? Tá aqui, ó. Peraí. Olá, gente, eu sou a Heloísa. Prazer. O Guigo me chamou, falou assim: Heloísa, o que é servir para você? Na hora o coração tremeu, falei assim: cara, servir, nossa, é sem explicação. Muitas das vezes eu falava assim: Jesus, o que o Senhor quer de mim? E sempre bati na mesma tecla: Heloísa, eu quero que você faça aquilo que está no seu coração. E aquilo que estava no meu coração era servir as pessoas, independente de onde elas estejam, se está dentro de uma igreja ou fora de uma igreja. Servir vocês hoje é um privilégio para mim, a honra toda a glória seja dada a Deus pela essa oportunidade. Sem dúvida, ser Volunteers mudou a minha vida, tanta pessoa que eu sou hoje, e sou muito grata por fazer parte desse time. E é isso, muito obrigada. Aleluia, glória a Deus. Que bênção. Elô, deixa eu te perguntar, é melhor servir ou ser servido? Melhor servir. Melhor servir, com né? certeza. Muito bem. Deus abençoe, Obrigada. viu? Obrigado. Tchau. Menina corajosa, de Deus. Solteiros, abre os olhos, hein? Abre os olhos. Depois ela vai brigar comigo, vai, né? Mas tá bom, é minha amiga. Gente, servir de fato é tão gostoso, é tão prazeroso, e como sempre, a palavra de Deus, ela se torna sempre, ela é sempre a verdade, porque ela fala que é melhor dar do que receber, é melhor servir do que ser servido. É um benefício, sem dúvidas, muito maior para quem serve do que para quem está sendo servido. Isso você pode perguntar para qualquer pessoa que você conhece que está servindo. Você vai perceber que a resposta sempre é essa. Cara, é tão bom dar, é tão bom servir pessoas, é tão bom, é tão satisfatório, tão gratificante você servir alguém, né? Você sai tão bem com isso. E a Bíblia fala isso em Atos, né? Lá no livro de Atos fala isso. Atos 20, 35, a parte B fala assim: lembrando que as palavras do Senhor Jesus, a bênção maior em dar do que em receber. Então a Bíblia mesmo fala sobre isso, nos ensina a respeito disso, e nos dá a oportunidade de experimentar o servir. Como eu disse, poucas pessoas, quando eu perguntei, você já serviu alguém? Poucas pessoas levantaram a mão. Então, Deus está te dando uma oportunidade para você experimentar a verdade da palavra dEle. E você começar a pensar aonde eu posso servir, como eu posso servir, quem eu posso servir. Você pensando sobre isso, peça para Deus te dar a oportunidade, te mostrar o caminho para que você possa comprovar o quão é gostoso servir alguém. Não devemos, algumas coisas são importantes nós entendermos a respeito desse assunto. A primeira coisa é que não devemos servir para sermos um destaque para os homens, ou para nos sentirmos melhores que os outros, mas para sermos aprovados por Deus. Então nós não devemos servir para ser um destaque para os homens, ou para se sentir melhor do que alguém. Ah, hoje eu sou um voluntário, eu mando a camiseta dos Volunteers, eu tenho um crachazinho, eu estou aí. A Elô deu testemunho aqui e falou assim: tudo para a honra e glória dele, porque isso, quando nós damos honra e glória a Ele, Ele é glorificado, e isso agrada o coração de Deus, e isso traz a aprovação de Deus para aquele que está servindo. Então nós não devemos servir com essa intenção. Se essa é a intenção do meu ou do seu coração, servir para aprovação, ou para ser melhor que alguém, você está no caminho errado. Você está no caminho errado. Deus não te chamou para servir com essa intenção.
Deus não quer que você sirva a Ele, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer causa, com essa intenção. Porque no dia que você fizer isso, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Nós não nos frustramos quando geramos as nossas expectativas corretas. Quando fazemos as coisas da forma a qual nós temos que fazer. Servir a Deus, servir a obra de Deus, servir as pessoas, para que nós tenhamos a aprovação de Deus. Amém? Amém, gente? Amém. Marcos 9, 33 a 35. Fala assim: depois que chegaram a Cafarnaum, Jesus ali com seus discípulos, e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos, sobre o que vocês discutiam no caminho. Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Tem algumas traduções que falam qual deles era o melhor. Jesus se sentou, chamou seus 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Jesus, conhecendo todas as coisas, conhecia o coração de seus discípulos. Eu fico imaginando a cena, Jesus caminhando, seus discípulos um pouco atrás, e eles discutindo entre eles, qual deles era melhor. Não, porque eu sou melhor. Não, porque eu faço isso aqui. Não, mas eu sou muito melhor porque eu faço isso. Não, mas eu sou líder do louvor. Não, mas espere um pouquinho. Eu oro junto com Jesus 3 vezes por dia. Trazendo um pouco para o nosso contexto, era um grupinho de pessoas falando: não, mas eu sou discípulo do fulano. Não, mas eu sou líder dos volunteers. Eu sou líder de departamento. Eu sou líder do camarim do Revival. Então, eles estavam discutindo quem que era o melhor. Jesus, chegando lá, perguntou, provavelmente para ver a reação deles, e eles não conseguiram nem responder, provavelmente constrangidos, sabiam que estavam fazendo errado. Mas como que eu falo isso para o Senhor? Agora como que eu vou falar para ele? Nós vamos tomar um rala. E nem precisou de falar, porque aí Jesus falou assim: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último, e seja servo de todos. E nós temos como exemplo disso os nossos pastores. Eu fico impressionado. Eu me lembro numa época que tinha Shalom Total, era um domingo no mês, que ia todo mundo, tinha uma galinhada, tinha muita comida, as crianças ficavam brincando, correndo na terra, correndo para lá, ficava igual uns tatuzinhos no final do dia, todo mundo ali, as famílias, tudo, dava 2.000, 2.500, 3.000 pessoas, aqui almoçava, ficava a galera aí o dia todo. Mas eu me lembro que, quando nós saíamos do culto, íamos lá para pegar a galinhada, os pastores já estavam lá, com toquinha na cabeça, já com a mão nas colheres, lá as conchas para pegar o arroz, o feijão e tudo mais, e eles estavam nos servindo. Depois que todo mundo comia, e eles eram tão misericordiosos que eu via irmão repetindo, e eles estavam lá. Quando todo mundo terminava de comer, se sobrasse comida, eles largavam lá, falavam: irmão, agora serve aí que eu vou comer. E eles iam e pegavam o prato e comia. E eu estou falando isso, não estou brincando não, porque já teve vezes que faltou comida. E alguns pastores não comeram. Alguém viu isso acontecendo já? Além do Rafa, porque o Rafa, certeza que ele já viu, né, Rafa? Rafa nasceu aqui, gente, viu muito isso acontecer. Tô certo, Anila? Você concorda comigo? Certo, né? Gente, nós temos exemplos nessa igreja de pessoas que nos lideram, que eles fazem exatamente o que Jesus fez. Eles pegam e eles vai para o último da fila para servir a todos. Eles ficam por último para antes servir a todos. E esses, a Bíblia fala, Jesus está falando, esses serão os primeiros no reino de Deus. Esses serão os primeiros. Eu não sei como você quer chegar, eu não sei como você quer que Deus olhe para você, mas eu quero aprender com o Senhor, com a palavra dEle, mas também com o exemplo dos nossos pastores. Eu quero começar a ir cada vez mais para o final da fila, e eu quero servir vocês, eu quero servir os meus irmãos, eu quero servir a todos que eu puder. E eu espero que Deus esteja falando ao seu coração, que Deus esteja
te dando uma perspectiva nova, um modo novo de pensar, uma ideia nova sobre esse tema, a respeito do servir a Deus. Ser o primeiro em uma corrida, eu notei aqui, eu achei interessante trazer isso. Ser o primeiro numa corrida quer dizer o quê? Estar à frente, sim ou não? Participa comigo aqui, sim ou não? Não é isso? Então, quem que é o cara? Ser o primeiro é aquele que obviamente está lá na frente. Então, quando você está ali perto da linha de chegada, está vindo alguém correndo lá, vem o primeiro que você vê e fala, ó, aquele lá está em primeiro lugar. Então, o primeiro da corrida é aquele que é visto primeiro. É o primeiro a ser avistado. É o primeiro que todos já visualizam, já sabem quem que é. Porém, ser o primeiro, na visão de Deus, é se tornar o último e servir a todos. Olha que interessante a diferença. Ser o primeiro em uma corrida é estar à frente, sendo visto por todos. Todo mundo está vendo o primeiro chegando. Mas na visão de Deus, ser o primeiro no reino de Deus é ir lá para o final e servir as pessoas, e servir a todos. E isso mexe com o coração de Deus. E isso faz uma diferença para os olhos de Deus. A boa nova, podemos dizer assim, é que os olhos de Deus brilham e seu coração se alegra quando nós nos tornamos servos cujo principal objetivo é servir a todos, fazendo assim a vontade de Deus. Isso sim chama a atenção de Deus. Isso chama a atenção do Senhor. Quando nós já paramos de pensar em nós mesmos, em aonde eu estarei, quem vai estar me vendo, eu vou ser primeiro visto, a função que eu estou executando, exercendo, ou aquilo que eu estou executando, quando isso já não mais importa para mim e para você. Quando o que nos importa é servir a Deus, é servir as pessoas, é servir a sociedade. Eu não estou dizendo que você precisa se submeter a tudo, ou que você precisa de fazer todas as coisas só porque te chamaram para fazer, ou porque existe uma necessidade. É muito importante que você identifique o lugar que você quer estar, o que você gosta de fazer na igreja também. O que eu gosto de fazer, por exemplo, quando nós vamos recrutar voluntários para servir em alguns eventos, como o Revival, Vox Day, por exemplo, nós chamamos as pessoas e falamos assim, olha, faça o seu cadastro no sistema dos voluntários, e ali você vai colocar ali o seu departamento de interesse. Qual é o meu interesse? Aonde eu gostaria de servir. E você pode escolher o que você quiser. Isso não é errado. Todos nós temos desejo de servir em algo que, às vezes tem algo que você faz bem, que você se identifica. Mas eu vou dar um exemplo. O camarim é um dos departamentos que mais tem inscrições, como departamento de interesse. Muita gente gostaria de estar no camarim. Tem os motivos deles. Cada um tem o seu motivo. Não é errado querer estar no camarim. Mas naturalmente, geralmente, na verdade todas as vezes aconteceu que não comportava, o departamento não comportava todas as pessoas que tinham interesse de estar lá. Então o que nós temos que fazer? Pegar, chamar alguns irmãos, a gente usa alguns critérios que são importantes, e a gente pega os irmãos e fala, irmão, está cheio, já supriu a quantidade de pessoas, está suprida a quantidade de pessoas que nós precisávamos para o camarim. Então gostaria de remanejar você para algum outro departamento, o de intercessão, o do berçário, o da recepção, o da sonoplastia, da fotografia, da Vox Store, das inscrições, da praça de alimentação, dos anfitriões. Nós gostaríamos de saber com vocês, e a gente procura um por um para poder conversar a respeito disso. Se ele disser não, é porque ele não é servo? Não, não é isso não. Ele tem o direito e ele pode falar, olha, eu não gostaria nesse departamento, e ele pode ter os motivos dele, ou dela. Agora, a questão é aquilo que só Deus conhece, a intenção do meu coração, a intenção do nosso coração.
Porque pode ser que você queira servir por alguns motivos, e esses motivos podem ser certos ou errados. E aí nós precisamos avaliar isso. O que é interessante, por que eu estou contando isso para vocês? É porque tem uma coisa, e eu aprendi isso alguns anos atrás, tem uma coisa que eu perguntei para um rapaz de uma outra igreja, um líder. Eu falei assim, olha, o que você faz com pessoas que não querem servir? Cara, velho de igreja, já está tanto tempo, já faz, nossa cara, eu tento tanto. Eu tento motivar, tento falar, e ele falou para mim assim, olha, entenda bem, vocês vão entender também, ele falou assim, olha, deixa essa pessoa de lado, não estou falando para você menosprezar, ou para você ignorar essa pessoa, mas tem uma coisa, e presta atenção nisso, tem uma coisa que nós não temos capacidade alguma de fazer, plantar paixão no coração de uma pessoa. Eu posso ensinar a pessoa a liderar, eu posso ensinar a pessoa a atuar na recepção, ou em qualquer outro departamento, a fazer qualquer outra coisa. O homem é capaz de ensinar uma pessoa a tocar violão, guitarra, teclado, bateria, cantar e tantas outras coisas. Mas nenhum de nós somos capazes de plantar uma paixão por servir no coração de ninguém. Para mim, o último critério que eu uso para recrutar uma pessoa é a habilidade que ela tem. Porque se ela tem paixão por servir, para mim essa pessoa já está dentro. Essa pessoa já está dentro. O resto a gente ajuda, a gente vai ajudando, a gente acompanha de perto. Mas paixão não tem jeito. Se a pessoa quer servir, se ela está ali para servir a Deus, mas ela não tem paixão por aquilo, essa pessoa talvez não seja ainda o lugar dela. E sempre quando eu me deparo com pessoas assim, que eu percebo que não quer, que eu percebo que você tenta, eu deixo, entre aspas, essa pessoa, falo, não vou forçar mais, não vou forçar. Quero orar para que Deus plante paixão, para que Deus dê paixão para essa pessoa, para servir a Deus, para servir a igreja, porque é muito melhor servir uma pessoa apaixonada por servir, servindo a Deus, servindo as pessoas, do que uma pessoa que está ali só por uma simples necessidade. Servir é um chamado para toda a igreja, isso é muito importante, e é isso mesmo, para mim e para você. Servir a Deus não é um chamado para um ou para outro, servir pessoas é um chamado para todos nós. De que forma? Não sei, para cada um talvez em particular. Por isso que Deus distribui dons particularmente conforme Ele deseja. Por quê? Porque Deus quer usar as pessoas. Às vezes nós oramos para o dom de profetizar, e Deus quer dar aquilo para nós, mas nós não fazemos ideia do que eu devo fazer com aquele dom. Servir a Deus, servir a igreja, servir pessoas, utilizando o dom que Deus me deu. Certamente vocês, muitos aqui nasceram com um talento tão especial. Tem pessoas super talentosas. E pessoas talentosas que às vezes não têm ainda deixado Deus plantar e fazer crescer uma paixão por servir e usar aquele talento, aquele dom que Deus deu para eles. Nós precisamos identificar aquilo que nós temos para dar para Deus, para que nós possamos servi-lo ainda mais e ainda melhor. Gálatas 5, versículo 7 e 8 diz assim: vocês estavam indo bem na corrida, quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Livres para quê? Para servir. Você não é obrigado a servir a Deus, você não é obrigado a servir pessoas, você não é obrigado a ser um voluntário, você pode porque você é livre, porque eu e você somos livres, e nós temos o direito de escolher servir ou não, amém? E no começo desse versículo, ele fala assim, vocês estavam indo bem na corrida, quem os impediu de seguir a verdade? Eu quero relacionar as palavras aqui de Paulo com algo que pode acontecer com qualquer um de nós, e certamente acontece.
no meio do caminho. Acontece que no meio do caminho nós podemos parar de correr, perder a velocidade, sair do propósito. Lembra quando você chegou na igreja? Queria fazer tudo, queria abraçar tudo. Eu me lembro que eu fazia parte de 5 ministérios. Até que meu líder, o Juninho, chegou e falou: cara, espera aí, calma aí. Sua mãe já está me ligando que você sai de casa na quinta e volta na segunda, depois da faculdade. Você só fica fazendo as coisas na igreja, sua mãe precisa de você. Você precisa também servir sua casa. Ele chamou minha atenção. E eu realmente entendi que eu precisava definir prioridades, entender onde eu queria estar, mas nunca parar. Às vezes nós precisamos nos organizar, precisamos observar as coisas. Será que eu estou conseguindo me doar por completo? Será que eu estou conseguindo servir a Deus com toda a intensidade? Será que isso está de alguma forma me prejudicando? Porque isso pode vir a acontecer. Deus não quer que você se mate com isso, porque tem outras coisas que também são importantes. Uma delas é família, é pai, é mãe, é irmão, é irmã. Uma coisa que eu não entendia nessa época, e depois eu fui entendendo. Meus líderes me ajudaram a entender, e eu fui pensando naquilo que eu gostaria de fazer, mas fazer com toda a intensidade, com todas as minhas forças, com tudo aquilo que eu tinha, para poder dar para Deus. Mas muitas vezes nós perdemos a velocidade. Fomos chamados para servir, esta é a verdade. Você crê nisso? Eu também creio. Eu também creio que Deus nos chamou para servir. Agora, por quê? Nós estávamos indo bem, como o Paulo falou, né? Mas a pergunta é: por que paramos? E talvez você vai se identificar com algumas coisas. Por que nós paramos? Por que desaceleramos? O que mudou? O que mudou? Seria porque nós amadurecemos? Eu estou mais maduro agora. Estou tanto tempo na igreja, eu amadureci um pouco, então deixa eu dar uma desacelerada. Eu já não preciso fazer tantas coisas. Tem outras pessoas para fazer. Será que essa seria a resposta? Talvez seria porque a nossa vida hoje está mais corrida. Hoje eu tenho filhos, agora eu trabalho, além disso eu faço faculdade. Final de semana é o único dia para eu descansar. Isso bate tão forte no meu coração quando uma pessoa fala para mim: cara, eu não vou fazer porque eu preciso descansar. Com Jesus voltando, um tanto de gente indo para o inferno, eu posso estar sendo radical para um monte de gente. Desculpa, mas eu não consigo entender, ainda que seja um direito nosso de descansar, eu não consigo entender, nós como cristãos, olhar para o cenário que vivemos e falar: eu preciso descansar. Uma vez um cara chegou em mim, logo depois, pouco tempo, recente que eu fui ordenado pastor, ele falou: cara, toma cuidado um pouco, você tem família, toma cuidado porque você tem isso, cara, toma cuidado por conta disso. Mas em momento algum ele perguntou: você faz o dia da família? Você tem um dia com a sua família? Você passa tempo com os seus filhos? Você passa tempo com a sua esposa? Eu tenho tempo com os meus filhos, eu tenho tempo com a minha esposa, eu tenho meu dia da família há mais de 15 anos, talvez até mais, e a gente nunca deixou uma semana de fazer. Eu não preciso desacelerar, eu não preciso parar de servir. E desculpa, eu posso estar errado, porque já falaram para mim: você pode morrer com isso. Se eu morrer servindo, eu vou morrer muito feliz. Como dizia minha mãe: se eu der um piripaque, não tem problema, desde que eu esteja servindo a Deus. E isso é muito pessoal, não estou dizendo que você tem que fazer isso. Você descansar é uma escolha sua. E eu não estou dizendo que isso não é importante, tá, gente? Entendam bem. Eu só estou dizendo que o fato de eu estar cansado não pode me parar, não pode desacelerar, não pode me tirar daquilo que Deus me trouxe como convicção. Eu nasci para servir. Eu fui chamado para servir a Deus, para servir a casa dEle, para servir o reino dEle. E eu durmo, viu, gente? Eu durmo. Se deixar eu durmo até 9 horas da manhã, de boa. Eu descanso, podem ficar tranquilos com isso. Mas eu não quero desacelerar, porque eu já fiz isso. Eu não quero parar, porque eu já fiz isso. Isso foi muito pior do que estar cansado.
Isso, estar cansado ou qualquer outra coisa, não pode colocar o servir em segundo plano. Não pode colocar. Podemos colocar muitos pontos aqui, mas nada seria capaz de justificar o porquê deixamos de servir a Deus. O porquê deixamos de servir na casa de Deus. Temos que servir dando o nosso melhor a Deus, primeiro e também depois a todo o resto. Eu preciso dar o meu melhor para Deus e depois para as outras coisas, às pessoas, aos irmãos e a tudo mais. Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: tudo o que fizer, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Nós servimos a Cristo, nós servimos ao Senhor e devemos fazer para Ele da melhor forma que pudermos fazer. Devemos fazer o nosso melhor. Devemos servi-lo com todas as nossas forças, com toda a nossa intensidade. É necessário servir a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade, usando todas as nossas forças. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem força para servir a Deus? Para servir a casa de Deus? Então use essas forças. Use as suas forças. Sirva a Deus. Se doe mais por Ele. Se doe mais na igreja, na casa dEle. Servir é um privilégio disponível para todos. Servir a Deus é saber que podemos construir com Ele o reino dEle. Contribuir com o reino dEle. Então vou ler de novo porque eu li errado. Servir a Deus é saber que podemos contribuir com o reino dEle. Pensa se fosse algo mais natural, para a gente trazer mais visibilidade. Pensa se você pudesse dar as mãos para Deus, chegar no seu dia, amanhecer e falar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Filho, eu quero que você faça isso, isso e aquilo. Deus ali te dando uma direção, e você servindo a Ele, e no final Deus olhando tudo aquilo que você fez, falando: nossa, foi top, foi bênção demais. Pensa, isso é o que acontece. Nós podemos servir a Deus e contribuir com o reino dEle nessa terra, e isso é tremendo. Servir com paixão é o reflexo de algo que queima já dentro de você. Quando você serve com paixão, é porque aquilo já está queimando dentro de você. E nós precisamos abrir o nosso entendimento e deixar com que Deus acenda essa tocha, essa chama, essa paixão por servir a Ele, por servir o reino e a casa dEle. Embora muitas vezes servimos por haver uma necessidade, o mais importante é entender que eu posso contribuir com o reino de Deus e a expansão dEle nessa terra. Amém? Então não é só por uma necessidade. Precisa que passa pano aqui no chão? Beleza, eu vou lá, eu quero ajudar. Mas é sabendo que fazendo isso, eu estou contribuindo com o reino de Deus nessa terra. Deixando a igreja limpinha, para os irmãos chegarem. Há tantas coisas que nós podemos fazer. O plano de Deus é que amemos, servimos e assim nos tornemos igreja. É o slogan dos volunteers, dos voluntários. Amar, servir, ser igreja. Então primeiro eu amo, depois eu sirvo e assim eu me torno o quê? De fato igreja. Porque a igreja do Senhor é uma igreja que serve. A igreja somos nós e nós fomos chamados para servir. Amém? Nós precisamos abrir o nosso coração para ser um voluntário na casa de Deus. Para ser um voluntário na nossa cidade, na nossa nação. Nós precisamos abrir o nosso coração. Precisamos colocar a nossa vida diante de Deus e falar: Deus, eis-me aqui. Eu estou aqui para te servir. Eu quero dar um breve testemunho, eu estou finalizando. Se a equipe de louvor já quiser vir aqui, quiser fazer um fundo, um som de fundo, por favor. Mas na semana passada, essa semana agora, eu tive 3 oportunidades muito boas. Eu fui almoçar algumas vezes e eu peguei o Uber com alguns amigos. E uma dessas idas no Uber, eu falei para a pessoa assim, eu sentia, eu estou finalizando, tá, Leleu?
mais 2, 3 minutinhos. Eu falei para esse rapaz assim, falei assim, Deus, eu preciso pregar. Eu pensei, Deus, eu preciso pregar para ele. Eu preciso falar do Senhor para ele, do seu amor para ele, me ajuda. Eu preciso de algo. E nesse momento eu uso uma estratégia, olhar para o carro do cara inteirinho, para ver se eu vejo alguma coisa que seja um gancho ali. E eu vi um pendurado assim no retrovisor do meio do carro dele, escrito, nunca desista dos seus sonhos, não desista dos seus sonhos, algo assim. Eu falei, é isso. E eu falei, mano, deixa eu te perguntar, o que significa aquela frase ali? Você que pôs ela? E ele falou assim, qual frase? Eu falei, essa que está aí, dos sonhos. Eu falei, o que significa isso para você? Ele falou, cara, significa que não devo desistir dos sonhos, né? Não parar de lutar por eles e tudo mais. E resumindo a história, para a gente ganhar tempo, eu falei para ele, olha, que massa, cara, eu não quero tomar seu tempo, porque eu sei que você tem outras corridas, mas eu gostaria de fazer uma oração pelo seu sonho, porque eu tinha perguntado para ele, me fala um sonho seu, se hoje fosse para Deus realizar um sonho seu, qual seria? Ele falou assim, cara, o sonho de ser um empresário. Eu falei, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, servir pessoas através da oração. Você pode servir pessoas aí de fora com a oração. Voltando no Uber, não me lembro se foi no mesmo dia ou se foi no outro dia, eu estava andando com um rapaz no Uber voltando, e quando foi chegando perto, eu comecei a conversar com ele, comecei a abordar algumas coisas, e ali eu perguntei, cara, como que você está? E ele falou assim, não, eu estou bem, que é a resposta padrão. Eu falei, não, mas como você está mesmo? Como que está seu coração? E ele falou, cara, eu estou bem, estou lutando, né? Eu falei, mas está bem mesmo? Ele falou, eu acabei de vencer, de sair de um câncer, eu estava com câncer, me tratei por 2 anos, faz 2 meses que eu parei com a quimioterapia, radioterapia e tudo mais, e agora eu estou acompanhamento, são 6 meses, mais 4, e depois desses 4 meses, que vai inteirar 6 meses que eu estou curado do câncer por completo, o câncer da cabeça, ele estava com a cabeça raspada, com um corte aqui, fez 2 cirurgias, e ele falou, aí eu vou poder ter filho, e eu falei, eu quero orar por você, para que esteja tudo bem daqui 4 meses, e para que vocês tenham filhos lindos, e eu orei por ele, servir pessoas, através da oração. Na semana retrasada, é a última coisa que eu quero contar, um rapaz levantou no meu trabalho, e ele falou assim, eu preciso correr, eu preciso ir lá buscar meu filho, levar ele para o hospital. A hora que ele estava arrumando as coisas dele, eu corri lá para fora, e fiquei esperando ele lá, fora da empresa, lá na porta, assim, perto do elevador, do prédio. E a hora que ele saiu, ele me deparou comigo, eu falei, mano, antes de você ir, só um minutinho, qual que é o nome do seu filho? Ele falou, Felipe, deixa eu fazer uma oração por ele. Posso orar pelo seu filho? Ele falou, pode. Eu abracei ele, fiz uma oração pelo filho dele, minutos depois ele me mandou uma mensagem falando assim, cara, eu não consigo parar de pensar na oração que você fez por mim, pelo meu filho. Servir a Deus através da oração, servir a Deus com aquilo que está ao seu redor, sirva a Deus com aquilo que Deus vai te mostrar, e que eu espero que Deus nos mostre todas as oportunidades para a gente servir a Deus, de várias formas, amém? Eu queria que você ficasse de pé, nós estamos finalizando, quero fazer uma última oração. Você deseja servir a Deus de todo o seu coração? Você deseja servir a Deus com tudo que você tem? É isso que você quer? Então, queria que você mais uma vez fechasse seus olhos, porque tudo começa, eu ouvi poucas vozes, mas tudo começa quando você aceita o chamado de Deus para servir a Ele, para servir ao reino dEle, para servir a igreja, para ser uma diferença nessa terra. Senhor Jesus, eu quero orar pelas nossas vidas, pela vida da igreja, que o Senhor nos ajude a servi-lo com a perspectiva certa, da forma certa, que o Senhor possa trazer a visão de servos, que, ó Deus, nós possamos entender nessa noite que somos chamados a servir, que o Senhor nos criou para fazer boas obras, para servir aos nossos irmãos, para servir a tua casa, para servir ao Senhor de tantas formas. Que o Senhor nos ajude a entender nessa noite. Eu peço a Deus que o Senhor queime no nosso coração uma vontade, um desejo de servir ao Senhor, de servir a tua casa, de servir as pessoas, que através do servir nós possamos ser a diferença nessa cidade.
que nós possamos deixar um legado de pessoas que servem, independente de qualquer coisa. Que nós possamos, que as nossas atitudes sejam a expressão de servos de Deus, de pessoas dispostas a pagar um preço muito além daquilo que nós merecemos, ou que é de fato o nosso até mesmo o nosso direito. Que nós possamos te servir, Senhor, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a intensidade. Queremos servir ao Senhor. E se você quiser, você repita essa oração: Senhor Jesus, eu quero te servir de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com tudo que eu tenho. Me ajuda, me direciona, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Não acabou o culto ainda, viu, gente? Mas que Deus abençoe vocês, que vocês sejam servos dele na casa dele. Amém. Continue adorando ao Senhor, continue servindo a Ele. Amém? Leleu, os novos ou aqui? Amém. Vamos ficar agora então com Vox Dei Signs. Tá ligado? Tá ligado aí, verdinho? Fala, galera. Aê, gente. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Amém. Gente, hoje aqui rapidinho, nós vamos começar aí uma série. Quem gosta de série? Mas não é série do Netflix, tá, gente? Nós vamos começar uma série lá da oração que Jesus ensina lá em Mateus, sabe? A nossa oração mais conhecida, né? Nossos versículos mais conhecidos, que é da oração do Pai Nosso. Quem conhece? Todo mundo, né? Glória a Deus. É um exemplo que Jesus deixou para nós. E hoje nós vamos começar essa série. Toda semana nós vamos fazer aí uma parte dos versículos, tá bom? Então hoje nós vamos começar com Pai Nosso. Quem lembra do sinal de Pai? Faz a barba aqui e faz aquele beijinho de bênção, né? Ó, Pai. Pai Nosso. Pai Nosso. Eu vou precisar de um apoio. Cadê? Hoje eu fiquei sem o pedestal aqui. Posso usar aqui? Ai, obrigada, irmão. Não, gente, não ria de mim. Prontinho? Pai Nosso. Eu dou aqui, aponto para mim, dou uma volta, porque o nosso sou eu, vocês. Somos todos juntos. Nosso, Pai Nosso, do céu. Nós fazemos o C, céu. Esse é o sinal de céu. De novo, Pai Nosso, que estais no céu. Agora, santo. O sinal de santo, nós temos dois sinais. As pessoas mais velhas usam esse aqui. Esse. Agora, nós estamos um novo sinal, né? Ali, ó, um dos criadores brasileiros de sinais aí, né, para a nossa Bíblia de Libras. Esse é o sinal de santo agora. Essas duas configurações, faço esse movimento. Porque santo é algo que foi consagrado, é algo que foi separado para Deus. Então, esse é o sinal de santo. Santo é o teu. Eu vou fazer o P e direcionar ele para o céu. Teu. Seu, sua, tua. Então, esse é o sinal. Eu aponto para a pessoa quando eu vou falar que é dela. Então, teu. Nome.
Vamos repetir tudo agora, sem parar? Pai. Nosso. Eu copiei ela, tá certa. De novo. Pai nosso, que estais no céu. Vamos fazer o sinalzinho novo ou antigo? Vamos fazer o antigo, né? Santo ou santificado é o teu nome. Amém? Muito bem, vocês pegam rápido, hein? Semana que vem a gente vai fazer o resto. Rapidinho nós vamos terminar e vocês vão poder orar, gente. Fazer essa oração linda, completa, com um surdo, né? Teve uma irmã que me procurou semana passada, ela queria dar um testemunho. Eu me esqueci do nome, querida, me perdoe. Se você está aqui, levanta sua mão. Se você... ou talvez quer preparar para a semana que vem, para você dar o testemunho, me perdoa, tá? É um testemunho lindo para compartilhar conosco, tá bom? Gente, amém. Nós estamos quase encerrando, só mais um minutinho. Amém? O Rafa vai subir aqui. Paz, gente, uma semana abençoada. Amém? Som. Quem está ansioso por revival? Eu vou perguntar de novo. Quem está ansioso por revival? Então, Léo, você põe a imagem aí, por favor. Espera aí só um pouquinho, gente. Vai dar certo. Vamos ter o pré-revival, tá chegando, 22 de outubro, com Léo Matos, o que escreveu o livro Células Excelentes. E ó, tem uma notícia boa. Vai ser gratuito. Só que são só 600 vagas, então você tem que ir lá no final, lá na Vox Store, e fazer a sua inscrição, garantir a sua pulseira. Só quem tiver com a pulseira que vai poder participar. Gratuito, não perca essa oportunidade. E passa o próximo, por favor, Léo. A nossa conferência, o Revival, ela mudou de data. Vai ser 19 a 20 de novembro, por R$30. Vão ter 2 pregadores, uma banda que nós vamos divulgar ainda. E você já pode fazer a sua inscrição por apenas R$30. Lá na Vox Store. Aproveita que você já vai fazer a sua inscrição gratuita para o Pré-Revival e já faz a do Revival. Tranquilo, pessoal? Entendeu? Tamo junto. Boa semana. Pessoal, as inscrições do encontro acontecendo com o Serginho lá no Vox Store. Quem for fazer a inscrição de novembro, procure lá. Obrigado.